Estamos de volta para mais uma aula, galerinha! Hoje é a nossa aula 35.1, isso mesmo! Olha, um abraço para todos vocês aí, viu? Professores, um beijo, muito obrigado pela participação de vocês. E ó, estamos aguardando as fotos das atividades de vocês. Atividade extra classe, para que a gente possa, postar nas próximas aulas aqui da biologia. Quero mandar também um abraço para a professora Laísa, para a professora Tabita. Saudades de vocês, meus anjinhos. Temos que nos encontrar em uma aula dessas aí, tá bom? Mas, professor, o que nós vamos ver hoje na aula 35.1? Meu diretor, joga na tela. Olha aí, meus queridos. Na aula 35.1, 35, vamos observar aqui, vamos falar sobre fecundação. E aí, pessoal, nós vamos ver quais são os tipos, eu não gosto da palavra tipo, mas quais são as formas de fecundação classificadas como externa e interna, como ocorre o processo de determinação do sexo em diferentes espécies, compreender o significado de hermafroditismo, paternogênese e conjugação. Vamos parte a parte compreender esses termos. Back, my director! Meus queridos, quando nós estivermos falando sobre fecundação interna e externa, nós temos que entender a estrutura, propriedade, classificação e a importância desses processos de fecundação para a permanência de determinadas espécies, quer dizer, a variabilidade genética que permite a informação que foi embutida dentro do material genético se propagar, perpetuar de acordo com a seleção do ambiente onde está aquela determinada criatura, tá bom? Claro que são mecanismos adaptativos. Vamos ver isso? Aumenta, diretor. Olha aí, primeiro, fecundação interna e fecundação externa. Vamos entender isso direitinho. Professor, o que é fecundação? É o encontro dos gametas. E o que são gametas? Células germinativas. A célula germinativa masculina são os espermatozoides. E as células germinativas femininas são os ovócitos de segunda ordem. Temos que entender que o espermatozoide e os óvulos apresentam a metade da carga genética dos seus progenitores. Professor, quem são os progenitores? São os pais, os ascendentes. E eles apresentam uma característica: chegaram na fase reprodutiva. O que significa isso? Vamos lá. Pessoal, quando pense em qualquer ser vivo, tem nós, mas tem a borboleta, tem o escorpião, tem o cachorro, tem a barata, tem o caranguejo. Pense em qualquer um aí, bem aleatório, bem aleatório. Todos têm uma coisa em comum. Tem a fase infantil, juvenil, aí até chegar à fase de reprodução, quando estão aptos à reprodução, antes disso, eles receberam uma informação. Essa informação também foi passada pelos gametas dos seus progenitores. E se eles conseguiram chegar na fase reprodutiva, eles foram selecionados. Eles passaram por fatores que propiciaram eles conseguirem agora transmitir essa informação para a próxima geração.
É isso que importa. O resto é florios. Então, professor, se eu tenho uma descendência grande, se eu tenho uma árvore genealógica que passou por várias gerações, significa que eu tenho sucesso na transmissão de uma carga genética que nela está embutida, não só se eu sou parecido com meu pai, com minha mãe, mas significa que eu consigo sobreviver. Passei a minha informação para frente. E o resto é florio. O que o senhor fala que é florio, professor? Conseguir um emprego para sustentar as famílias, para sustentar seus filhos, para que eles consigam aprender e a se defender e outras coisas. Penduracários. Pá! Ixi! É sério isso? Vamos lá. Então, na reprodução sexuada. Então, primeiro, professor, oi, me lembra o que é uma reprodução sexuada? É quando tem intercurso sexual. Então, para ter o intercurso sexual, eu tenho um macho e tenho uma fêmea. Só que o macho e a fêmea, eles podem ter esse intercurso sexual de duas formas. Qual, professor? Externa, como mostra o nosso exemplo dos anfíbios. Quando os gametas se encontram fora do organismo da fêmea e do macho. Isto é, no ambiente externo. Como nós estamos vendo aqui, ó, o anfíbio adulto encontra a fêmea adulta. Significa que estão na fase reprodutiva. E aí, a fêmea libera seu gameta, quer dizer, seus ovócitos, suas células germinativas, que são essas bolinhas que vocês estão vendo. E o macho que está em cima vai soltando os espermatozoides. Então, a fecundação, o encontro do gameta do anfíbio macho com o gameta da anfíbia fêmea se encontram fora do corpo. E aí desenvolve o girino, primeiro zigoto, girino e imago, que é a fase juvenil. Então, essa é uma forma de reprodução sexuada que nós determinamos externa. Professor, isso acontece também com os peixes? Em algumas espécies, sim. Fecundação externa. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo, professor, tudo. E o que é uma fecundação interna? Ah, volta. Tem outra coisa. Por que o senhor colocou sexuada e você frisou? Porque tem que lembrar que sexuada significa, o que está nessa palavra? Intercurso sexual. Significa que vai ocorrer a união de células germinativas que dão origem a um novo indivíduo, mas essas células germinativas contêm informações que passaram por um processo seletivo. Informações importantes para a sobrevivência. Professor, essas informações são estruturais? Sim. Além de serem... O que o senhor fala com estruturais? São estruturais fisiológicas, mas também são comportamentais. Nós não levamos só estrutura, 5 dedos, metabolismo, olhos, boca, digestão, respiração. Não é só sistêmica, ela é comportamental. Quando o ser vivo tem a percepção mais aguçada e processos seletivos de resguardar a prole, cuidar da prole. Quando a gente fala, né, as mulheres, elas apresentam também um comportamento de ter o quê, professor? De ser materna. Existem mulheres que têm a maternidade e tem mulheres que não apresentam a capacidade de maternidade. O homem adquire isso durante seu processo de
relação com o sexo oposto. Então são informações importantíssimas que também são transmitidas. Por isso que está tudo embutido na palavra sexuada, troca de informações estruturais e informações comportamentais. Já na fecundação interna é quando os gametas. Professor, oi! O que são gametas? Gametas são estruturas celulares que apresentam no seu núcleo a metade da carga genética dos progenitores. Nesse caso aqui, ó, homens e mulheres. E no encontro dessas duas células, denominadas germinativas, desenvolve-se um novo ser. E por que chamado de interno, professor? Porque no intercurso sexual ocorre a liberação do gameta masculino dentro do aparelho reprodutivo feminino e dentro dele ocorre o desenvolvimento. Para cada espécie há um tempo de desenvolvimento. Para as mulheres da nossa espécie, 9 meses. E falando em espécies, nós temos aí outros animais que se reproduzem também com fecundação interna. Aí, ó, existem 3 formas. Três formas. Eu buguei na palavra formas. Existem 3 formas diferentes do embrião se desenvolver internamente. Formas. Tem a ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Professor, como assim? É porque ovíparos, né, não tem um aparelho que ocorra desenvolvimento do feto internamente. A fecundação é interna da ave, pessoal. A fecundação é interna. Ocorreu fecundação. Só que o desenvolvimento, o ovo está externo do sistema. Só que o ovo é um local interno onde ocorre trocas gasosas com o meio ambiente, liberações de gases que vão também proporcionar o desenvolvimento. Só que o não está dentro do animal. Tem que observar isso aí, tá? Então, olha aqui, ó. Ovíparos. Após o óvulo ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo. Mas o ovo não está lá dentro. A galinha que eu estou falando. Que a fêmea deposita no ambiente. O ovo garantirá nutrientes e proteção para o embrião crescer. For example, aves, pinguins, répteis, tartaruga, que é a tartaruga, e entre outros. Vivíparos, quando o embrião... Professor, oi, what is this? O que são embriões? Meus queridos, quando ocorre a fecundação do espermatozoide com o ovócito, cria uma célula denominada zigoto. Vou botar um Z aqui, ó. Zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver até chegar a uma fase chamada de mórula. E depois dessa mórula, vai passar por um processo chamado de gastrulação, que é a designação de embrião. Tá? Após a gastrulação, formação dos folhetos embrionários. Permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos, protegidos pelo corpo da materno. Então, quando a gente fala de vivíparos, o embrião, o filhotinho, está dentro da mãe e ele é dependente que a mãe se nutre, ela tem que comer para nutrir esse embrião. Ela tem que respirar para nutrir esse embrião. Já os ovíparos
necessary. Não tem essa necessidade porque ele é externo. Então, todo o processo metabólico do desenvolvimento é independente de quem? Dos seus progenitores. Porque todos os nutrientes já estão ali dentro. E as trocas gasosas eles conseguem realizar. Já os vivíparos não. São dependentes da mãe para que isso ocorra. Mamíferos, os seres humanos, os tamanduás, que são aí, a gente fala dos marsupiais também, né? Sim! The next, ovovivíparos. Se após a fecundação o embrião se formar dentro do ovo e for mantido dentro do corpo do progenitor, será chamado de ovovivíparos. É diferente da galinha. A galinha é fecundada dentro da fêmea. Não, eu falei errado. O embrião é fecundado dentro da galinha. Só que a galinha bota o ovo para ele desenvolver fora. A tartaruga, vai lá a tartaruga, ela é fecundada, aí ela passa um tempo, volta e ovo põe na praia interna. Então ela não é ovovivíparo. Então é igual a galinha. Ovo é quando ela é fecundado e ainda permanece dentro da fêmea e vai se desenvolver dentro da fêmea. Mas é um ovo. Acontece com quem? Tubarões, arraias, algumas espécies de peixe. Nós vamos ver isso lá na frente. Por que algumas? Porque nós vimos que a maioria dos peixes são o quê? Externo. A fêmea solta. Aquele peixe de água fria. Tá bom. A fêmea bota os ovinhos e o macho vai em cima e fecunda. E fica lá fora. Os tubarões ocorre cópula interna e ainda são ovos e ficam dentro da fêmea. Só sai na hora da eclosão. Então são ovovivíparos. Precisam estar dentro do seu progenitor. E alguns anfíbios também são assim, tá? Então a gente vai ver depois, a gente chama isso de, não é exceção, não é. Professor, por que nós temos esses três tipos? Esses três tipos, não são três, né? São mais. Aqui, ó, deixa eu só voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ovíparos, vivíparos, ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Aí aqui dentro tem uma separação, né? Por que isso, professor? Que aí o peixe, uma hora é dentro, tem algumas espécies que são fora. Ó, tem esse outro aqui, ó. No ovovivíparo, aqui, ó. Isso. Vivíparos, né, que são os mamíferos. Ovovivíparos, tubarões, a fecundação ainda continua dentro. E nós temos ovovivíparos, também algumas fecundações que são de tubarões, arraias, mas também alguns, não quero falar, anuros, que são os sapos, as rãs, as pererecas. Por que tem essa diferença? Por causa do processo evolutivo. Lembra, pessoal? Para mim, meu diretor. Existem algumas diferenças dentro do próprio processo de fecundação devido ao quê? A seleção do ambiente, adaptações que esses animais conseguiram passar a mudança do ambiente, mas isso não é de um dia para o outro não, tá, galerinha? São adaptações. E essas adaptações levaram eles a seguirem caminhos dentro do processo reprodutivo diferentes. Por isso que com isso, quanto mais adaptado, mais aquele indivíduo fica, uma palavra boa, Jefferson, para isso, ele fica
Como é que eu quero dizer? Dependente do ambiente. É que agora, nesse momento, eu tenho que concordar com alguns ecólogos. Quando você destrói, ou você muda, ou você altera, vamos parar a palavra destruir, que eu achei muito agressivo, mas quando você altera determinados ambientes, ocorre sim o prejuízo no processo reprodutivo de determinados animais. Por quê, professor? Porque na reprodução, tem animais que na reprodução, eles precisam daquele ambiente, porque eles chegam na fase da reprodução e aquele ambiente é essencial para que ocorra. Exemplo, meus queridos, algumas aves, elas precisam daquele ambiente, da estrutura do ambiente, porque ocorreu uma coevolução. Processo reprodutivo que está ligado, diretamente ligado a algumas estruturas do ambiente, que nós chamamos habitats. E quando aquele habitat muda, pode prejudicar a permanência daquela espécie naquele ambiente. Exemplo, tem aves eu peguei esse exemplo porque a ave é um pouco singular em relação às outras. Em que sentido, Jefferson? Que não tem a reprodução de aves, algumas aves, principalmente as aves silvestres, não domésticas, elas necessitam do ambiente em que questão? Em várias. Uma, dança. Então, não é a reprodução, existe todo um cerimonial de acasalamento, de conquista do macho com a fêmea. Alguns machos precisam se alimentar de determinados organismos ou frutas, outros seres vivos, aves, se alimentam de outros seres vivos ou determinadas frutas que resplandece na sua plumagem e aquela plumagem tem todo um significado para a fêmea, de capacidade de contribuir com genes, capacidade de conseguir alimento e nutrir seus filhotes. Então o macho tem um cerimonial de acasalamento. E quando não é com a sua plumagem para conquistar a fêmea, é quando ele precisa de algumas estruturas da natureza para construir determinadas estruturas, ou ninho, ou um acúmulo de folhas ou flores específicas para conquistar a fêmea. Então, se você destrói determinados elementos da floresta que possibilitam que ocorra o acasalamento, antes do acasalamento, toda aquela conquista, aquele cerimonial, então não se tem um encontro. Anuros, que faz parte dos sapos, pererecas, rãs, os anfíbios, também. Eles apresentam colorações, eles apresentam determinadas sinalizações, cantos. Então, o macho ou a fêmea tem que estar bem nutrido para que consiga fazer sua fisiologia, ou seja, a fisiologia de ter aquela coloração para proteção, de ter capacidade de realizar vocalização. Então, esses animais, eles coevoluem com aquele ambiente. Jacaré também tem isso, ele precisa de uma estrutura da floresta para poder fazer o seu processo de conquista e fazer o seu processo de acasalamento. Então, os animais têm esse processo de coevoluir com o ambiente. Nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, não. Para todo o processo de acasalamento, antes do intercurso sexual, todo o processo de acasalamento, que a gente chama de conquista, foi alterado com o comportamento, a parte comportamental. São outros fatores. Então, mesmo que ocorra alteração do meio, para a reprodução, nós somos independentes desse meio, mas nós somos dependentes deste meio para outros fatores. É que é bem, por exemplo,
animais aquáticos, olha como é que é o negócio. Nós não temos essa dependência. Nós criamos, nós conseguimos alterar o meio ao nosso favor. Esses animais não. Exemplo, né? Mamíferos aquáticos, né? Baleias, peixes. Vamos pegar as orcas. O que isso está querendo dizer? Existem, né? Nós temos alguns animais aquáticos que, para se reproduzir, eles precisam migrar para ambientes que, se você for lá, parece gelado. Para eles, não. Então, para que entre no cio, para que entre no processo de acasalamento, vão para mares com temperaturas mais quentes. Para nós não. Para nós pode ser até frio ainda, mas é quente. Ou então morno. Precisa de ir para um lugar, eles migram para poder ter seus filhos. Então, eles dependem daquela estrutura climática marinha para completar o processo de reprodução. Tartaruga, né? Como coevolui com o processo de reprodução se sempre voltam para o mesmo lugar onde ocorreu a eclosão do ovo? E aí elas vão para o mar, depois, ou o rio, voltam para o mesmo lugar. Se alterar a estrutura. Quando elas vão fazer o processo de eclosão não, ovoposição dos ovos, e quando, quando elas vão eclodem e nascem, quem guia ela para o mar? A luz da lua. Por isso que até a luz das cidades, em regiões próximas à ovoposição das tartarugas marinhas, atrapalham a orientação dos filhotes na hora que ocorre a eclosão e que eles têm que andar para onde? Para o mar. Então, eles têm um processo de reprodução coevoluído com o ambiente, tá bom? Na tela, meu diretor. Determinação do sexo agora. Fiquei só no assunto, né? Determinação do sexo. Ei, professor, como é que o sexo é determinado? Para a gente poder entender primeiro isso, vamos aqui, ó. Organismos dioicos. Primeiro, o que são dioicos, professor? Eu tenho dois corpos. Eu tenho um corpo, que significa estrutura masculina. O macho, ele tem uma estrutura masculina e a fêmea, uma estrutura feminina. Então, são dois, e esses dois significa diferente. Oico, corpo, dois corpos que apresentam um aparelho sexual diferente. Então, é dioico. Monoico, um corpo só. Exemplo aqui, o caracol. Um corpo que apresenta o quê, professor? Dois sexos. Conhecido como hermafroditismo. Só que o sistema que a gente fala sobre o processo de determinação do sexo nas espécies são diferentes. Para cada espécie tem um sistema. Vamos ver o nosso primeiro. Na nossa espécie, as fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais, XX, e os machos apresentam um X e um Y. Esse tipo de determinação cromossômica é chamado de sistema XY. Professor, em muitas espécies dioicas, as fêmeas possuem um par de cromossomo sexual homólogo. Já os machos possuem cromossomos correspondentes a um da fêmea. Então vamos entender isso nesse caso? Fêmeas são XX, machos são XY. Tá bom? Tá bom, professor. Não. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Meus queridos, oi. Aqui eu tenho um macho. Não, vermelho não. Paga. Paga tudo. Aqui eu tenho um macho. Aqui eu tenho uma fêmea. Ah, não. Vamos fazer pedagogicamente correto. O macho, não é essa cor, não tô doido. Rapaz do céu. Eu tenho um macho e eu tenho uma fêmea. O macho
O macho tem X, a fêmea tem XX. Só que o macho, ele tem XY. Tudo bem? Estou falando do sexo, tudo. Se esse macho vai se reproduzir, então vai ocorrer o quê? Vai ter formação de gameta. Então, ele tem um gameta com X e um gameta com Y. Estou falando só dos cromossomos sexuais. Tá bom? Tá bom. E os outros cromossomos autossômicos? Estão lá atrás. E a fêmea, ela ovula um mês e depois outro mês. Do lado direito e do outro do lado esquerdo. Cada um com o seu cromossomo sexual. E aí nós temos a probabilidade do quê? Deste fecundar este, ou este fecundar este. Ou este chegar primeiro e fecundar este, ou este chegar primeiro e fecundar este. Logo, nós teremos aqui X, 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 X. E aqui eu tenho X, X, Y, Y. Então eu tenho 50%, professor. De quê? Eu tenho 50% de chance de nascer mulher. Nascer mulher não. 50% de chance de sair uma mulher e 50% de chance de sair um homem. Mas quem determinou o sexo? This man! It's raining! It's raining! Ei! Tenho 50% de ter filhos masculinos e 50% de ter filhos femininos. Mas, professor, a mulher, ela é homogamética. O que significa homogamética? Produz só um tipo de cromossomo, XX. O homem não. O homem é heterogamético. O que é heterogamético? Numa ejaculada, ele produz vários espermatozoides com X e com Y. Então, quem é que possibilita sexos diferentes? O homem. O homem tem o Y. Então, é ele que determina se vai nascer homem ou mulher. A mulher só sabe liberar X. Tudo bem? Professor, oi. Mas olhando assim, por que nasce mais mulher que homem? Deveria nascer a mesma proporção, né? Tem 50%. Se a gente pegar uma população e ver que quem determina o sexo é o homem, mais a mulher libera só X, um mês é X, outro mês é X. Mas não deveria ter uma proporção? Deveria. Por que não nasce proporcionalmente? Por causa da seleção, tem uma seleção feminina. Deixa eu lembrar o nome que eu dou para isso. É a mulher que seleciona. Tu acredita? O homem, pode colocar aí, meus queridos, o homem é responsável por determinar o sexo, mas a mulher, eu tenho uma palavra para isso, não estou lembrando, ela seleciona. É ela que seleciona o sexo. E quem determina é o homem. Por isso que nasce mais mulher do que homem. Mas determinação não é uma coisa que já está imposta? Vou botar minha cara a tapa. Para mim, meu diretor! Mas quem determina não é imposto? Não. O homem determina. O ambiente. O meio seleciona. E quem seleciona? Quem é o ambiente que vai falar, está apto para chegar à fase adulta, e na fase adulta, que é a reprodutiva, você transmitir esse conhecimento? Diz o woman, é a mulher que seleciona. Se ela seleciona, é ela que está comandando o jogo ainda, hein? Na tela, meu diretor! Agora vamos pular isso aqui que eu já expliquei. Mas, professor, tá aqui, ó. Nós temos que lembrar que tem 22 cromossomos autossômicos. O exemplo que eu dei para vocês é só do sexual, tá? Que é o determinismo aí.
Tá bom. Então, tem o sistema, esse é o humano. Qual, professor? O sistema XY. Agora, nós vamos para o sistema X, tá zero aí, tá O, mas é X nulo que se fala. Em algumas espécies, só há um cromossomo de determinação do sexo. Acontece muito em aves, tá, pessoal? E também espécies que determinam que vai ser na fêmea ou macho. Uma outra coisa, X, ó, fêmea, X nulo ou X0 seria quem? Os machos, insetos. Tem também ZW, que aí são as aves, tá bom? Que é onde a gente observa o processo de cromossomo. Mas, professor, por que tem essa diferença? Porque nós, humanos, as aves, os peixes, só que tem uma coisinha que a gente tem que deixar claro aqui. Nós, humanos, não sofremos alteração. É determinismo gênico. Se você recebeu Y, você é homem. Se você recebeu X, só X, você é mulher. De quem? Do pai. A mãe só manda X. Se o pai mandou o Y, é homem. Se o pai mandou o X, é mulher. Nesse caso que eu estou mostrando na tela para vocês, pode ocorrer alteração. Como? Os peixes, dependendo da temperatura da água, muda o sexo. Então não é um determinismo gênico. Pode ser alterado pelo ambiente. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, qualquer alteração na massa de ar, qualquer alteração nas camadas da água, em temperatura, influencia no processo de reprodução desses animais. Jacaré, réptil, os ovos, quando estão mais embaixo ou mais em cima, tem temperaturas diferentes. Então, 50% que estiver em cima ou embaixo, nasce macho ou nasce fêmea. Então, não é só o quê? A carga genética. É um ambiente. Esses animais coevoluíram. Por isso que hoje, com essa informação, você é piscicultor que quer ter só fêmea, tu consegue alterar a temperatura da água, ter só fêmea. Ou ter só macho, dependendo do que tu quer. Então, isso tem... Esses animais aí a gente tem que deixar um pouquinho assim, que tem as suas peculiaridades em relação à determinação. Ó, a temperatura, tá aí, ó. Todo mundo é alfabetizado, lê. E o que é partenogênese, professor? É desenvolvimento sem fecundação. Acredita? Gente, tem uma história que diz que quem estava aqui primeiro são as mulheres, viu? Não foi o homem que nasceu primeiro, não. Isso é uma coisa que vai dar pano pra manga. Como é que é, professor? Tem uma história aí de paternogênese. O que é paternogênese? É desenvolvimento sem fecundação. Acontece com a abelha, né? Acontece com alguns anfíbios, sapos, ocorre. Não precisa do macho. Só a fêmea consegue reproduzir. E tem uma linha da evolução que fala que quem estava aqui primeiro eram as mulheres. Depois veio o homem. Pergunta para o professor de história, para o professor de filosofia. Mas e o hermafroditismo? É quando em uma só estrutura nós temos o quê? Os dois sexos. Mas aí, pessoal, alguns hermafroditas, eles não conseguem ter fecundação perfeita, mas tem dimorfismo sexual. Nós vamos aprofundar isso em relação às outras aulas. E conjugação é a forma com que as bactérias moneras conseguem se reproduzir com características genéticas que vão melhorar o seu potencial de desenvolvimento e adaptação, tá bom? Para mim, meu diretor, eita, professor, esse finalzinho deu para começar a mexer nos miolos. Não se preocupa não. Nas próximas aulas nós vamos fazer uma imersão dentro desse processo de reprodução. Já volto para a gente fazer o quê? Um bate-bola jogo rápido, porque tem exercício, viu? Tchau.